Olá, eu sou o Guilherme Tozin, sou musicoterapeuta e também músico. Por isso eu quero conversar com vocês sobre um dos assuntos mais polêmicos na nossa área, que é: ensinar um instrumento musical é musicoterapia ou é aula de música? Os dois, isso mesmo. Você pode ensinar um instrumento musical, como tocar piano, tocar violão, tocar bateria, na sessão de musicoterapia. Mas o seu objetivo não vai ser ensinar a música, mas por meio do ensino do instrumento, alcançar objetivos comunicativos, sociais, cognitivos com essa pessoa com autismo. Esse modelo é chamado de musicoterapia didática e é facilmente confundido com a educação musical. Mas fique ligado, que nessa sequência de vídeos eu vou trazer para vocês a diferença no ensino do instrumento na musicoterapia e na aula de música. De forma mais exemplificada, eu vou falar também as habilidades que a pessoa com autismo desenvolve enquanto aprende a tocar o instrumento na musicoterapia. Quais habilidades o musicoterapeuta precisa ter com essa técnica e também o passo a passo bem estruturado para o autista aprender o instrumento. Então vamos lá? Vamos começar então pelo básico. Qual a diferença entre eu ensinar um instrumento na musicoterapia e na aula de música? A gente usa praticamente os mesmos elementos, tanto nas sessões de musicoterapia quanto nas aulas de música, que são os instrumentos musicais e o ensinar. Mas a lógica e o objetivo para essa escolha dessa atividade, dessa proposta, são completamente diferentes. Porque na aula de música, geralmente o objetivo principal é mais estético, e a relação do professor e do aluno ela fica naturalmente mais limitada a temas e assuntos musicais. Já na musicoterapia, o objetivo principal vai ser promover a saúde para o paciente, onde nessa intervenção vão ter etapas e processos bem específicos da área. E a relação do paciente e do terapeuta na musicoterapia, ela está ligada ao desenvolvimento das habilidades para proporcionar a saúde por meio do ensino. Então, nos atendimentos com autistas, a gente sempre está ensinando, seja por eles adquirirem habilidades como socializar, perceber, imitar ou se expressar. Então, para ficar mais claro, vamos pensar em exemplos mais comuns. Quando a gente, por exemplo, canta com um autista, a gente não quer que ele vire um cantor. Quando a gente ensina movimentos com o corpo, a gente não quer que ele vire um dançarino. Mas por meio dessas experiências, a gente está desenvolvendo habilidades essenciais para a vida dessa pessoa com autismo. E não é diferente com o ensino do instrumento. Ao longo do processo musicoterapêutico, as habilidades vão ser trabalhadas e expandidas para o desenvolvimento integral dessa pessoa, para que assim ela generalize suas aquisições e no futuro ela consiga ter maior autonomia e independência. Então, quais são essas habilidades que serão trabalhadas na sessão? Vamos lá. A intenção comunicativa. Então, eu já tive um autista que eu atendi, que ele queria tocar uma música natalina na noite de Natal para a família. Me disse isso não tem a ver com a intenção de se comunicar, de dizer: olha o que eu sei fazer, o que eu preparei para vocês nessa noite de Natal. A comunicação receptiva, né, dele receber essa informação musical e compreender. A comunicação expressiva, né, dele conseguir externalizar essa ansiedade, essa euforia, essa confiança no ato de tocar um instrumento. Desenvolver também a atenção compartilhada. Então, no momento que o autista divide o interesse musical dele comigo, ou toca junto comigo, a gente está trabalhando a atenção compartilhada, né? As habilidades sociais também, e o relacionamento com seus pares, né, e outros, que inclui também o contato visual, a interação que precisa ter com o outro, né, durante o aprendizado, né, do instrumento. Porque a gente faz muita troca social, né, que vai modelando essa forma de interação. Os aspectos cognitivos, como a teoria da mente, que é você perceber os sentimentos, intenções, as crenças suas e do outro, né? E nesse caso, o outro pode ser até o autor da música que a gente está interpretando, que a gente está aprendendo. Então ele vai precisar olhar sobre a perspectiva do outro. Por exemplo, esse ponto de vista do compositor. A gente está tocando uma música, né, de um compositor. A coerência central, que é uma compreensão do contexto, uma visão global das situações que a gente sabe que é mais difícil para os autistas e que pode ser muito bem trabalhada pelo ensino do instrumento.
Porque para aprender e tocar, você precisa estar alinhado com o ritmo, o andamento, as notas, os acordes. E todo esse meio que envolve o aprender a tocar, ou até as notas que você precisa tocar separadamente, para formar um todo que é o acorde. E as funções executivas, que envolvem diversas habilidades, como o controle inibitório, né? Ele vai tocar a nota errada e ele consegue frear ali o movimento dos dedos para não errar. Envolve a memória de trabalho, né? Ele tem que reproduzir a sequência de notas. Envolve a flexibilidade cognitiva. Eu já atendi jovens que não aceitavam trocar o tom da música ou simplificar as notas para ficar mais fácil de aprender. E depois ele compreendeu que essa mudança era sutil e não alterava praticamente em nada a música, e aí ele conseguiu aceitar, né? E outras habilidades mais complexas para estar se desenvolvendo também. Então, todas essas habilidades são cruciais para a vida do autista e podem ser trabalhadas através do ensino do instrumento. A gente também pode explorar a percepção auditiva, que é desenvolver a capacidade de diferenciar os sons, né? E isso ajuda inclusive na entonação, na comunicação, na prosódia, né? A motricidade coordenada. Então desenvolver essa consciência motora, onde cada dedo vai para um lado, né? E você precisa coordenar tudo isso. A concentração, manter o foco, né? Memorizar todas essas informações, memorizar as notas, os movimentos, imitar uma sequência lógica temporal dos sons, né? Ou das notas. Então, olha quanto planejamento executivo pode ser trabalhado, e é um grande desafio para os autistas. Podemos também trabalhar objetivos mais específicos de cada paciente. Então, por exemplo, a autoestima dele, sua consciência emocional, questões sensoriais, auditivas, algum tipo de som que possa incomodar, o próprio tátil, né, no manejo do instrumento. Esse processamento sensorial diferenciado em pessoas com autismo, ele está interligado com sua acuidade e percepção auditiva, mais aguçada, né, em muitos casos. Então, olha só, eu atendo um jovem autista que ele tem ouvido absoluto. Consegue identificar e recriar as notas musicais sem ter um tom de referência, né? E isso tudo sem ele nunca ter estudado música. A literatura também mostra, né, que essa sensibilidade, né, essa percepção e a produção musical nos autistas é mais significativa, né? Então eles conseguem repetir padrões rítmicos, melódicos, justamente por ter uma preferência perceptiva pela música. Ou seja, a música é algo que eles melhor conseguem processar e compreender em comparação à fala ou ao social. É importante também a gente pensar que dentro dessa vertente do ensino do instrumento, o musicoterapeuta ele não consegue resultados positivos somente por ser assertivo no estímulo musical, como ele conseguiria se fosse numa aula de música. Mas ele precisa dessa relação terapêutica, que ele e o paciente vão construir juntos com o tempo. Porque estar com o outro exige do musicoterapeuta a atenção, a diligência, a dinâmica, essa escuta do paciente, né? E estar apto para direcionar a estrutura da sessão e da música. E principalmente ter o manejo, ajustando, né, a sua conduta conforme as habilidades e as condições de cada paciente. Por exemplo, alterar o andamento, né, ou suspender a música conforme a coordenação, a destreza motora do paciente, ou conforme também o estado emocional que ele pode estar num dia. Enfim, o musicoterapeuta ele precisa orientar, guiar e ajudar o autista para assim promover e otimizar a sua saúde através dessa experiência musical de aprender um instrumento. Então, quais são os passos para você ensinar um instrumento na musicoterapia? Bom, primeiramente é acessar o paciente, então buscar se comunicar no nível de compreensão dele. Depois buscar os interesses individuais, porque a motivação ela vai ser o alicerce da sessão. A motivação faz com que a criança ou adolescente, de fato, consolide essas aquisições e queira generalizar, e consiga generalizar. Depois a gente escolhe o repertório, né, e quais instrumentos de interesse do paciente que ele demonstrar. E assim o autista, mesmo se ele não tiver familiaridade com o instrumento, mas se tiver interesse, você tem que deixar ele explorar, né? Para daí sim a gente partir para o planejamento, né? Para a sequência das notas, da melodia, enfim. Então a partir disso, a gente começa a adaptar os acordes, a forma de tocar, conforme as habilidades de cada paciente.
E é muito importante a gente desenvolver ferramentas que gerem previsibilidade e estruturem bem o que o autista vai executar, porque essa previsibilidade é o que gera confiança e segurança para ele. E aí a gente faz o que eles mais gostam, a repetição. Depois que ele pegar bem essa atividade, é importante a gente estar fazendo essas variações para que justamente ocorra uma flexibilização e aos poucos irmos inserindo elementos surpresa que vão trabalhar a resolução de problemas, por exemplo. É muito interessante também a gente fornecer opções de escolha, para a gente estar desenvolvendo esse senso crítico, a autonomia, a iniciativa, a independência executiva essencial, que a gente sabe que é uma das maiores dificuldades nos autistas leves. Sempre que possível, trazer algumas experiências desafiadoras, para que ele possa levar essas conquistas para outros ambientes. Então, nessa experiência musical, o paciente vai executar modelos e papéis em atividades estruturadas. Ou seja, ele vai ter diferentes funções na música. Por exemplo, aprender ou perceber o papel de cada instrumento na música. Eu vou dar alguns exemplos na prática de como eu trabalho com alguns pacientes, mas antes eu gosto de enfatizar que cada paciente é um indivíduo e cada um terá suas particularidades e maneiras eficazes no aprendizado. Então, alguns serão mais visuais, outros serão mais auditivos, alguns mais perfeccionistas, outros gostam mais do improviso. Então, o musicoterapeuta ele tem que ter essa sensibilidade e conseguir direcionar a sessão para cada paciente. Mas agora vamos para a prática. Então, pessoal, eu vou dar alguns exemplos de como eu faço na prática. Então, no piano, eu gosto de trabalhar com autistas mais visuais, eu utilizo as cores, né? Então, por exemplo, aqui no acorde de Dó, eu vou utilizar essas notas. O acorde de Dó. E a gente pode até começar a escrever aqui, né? O acorde, por exemplo, em Dó, a letra C. Né? E aqui também, ó, por exemplo, aqui nas cores rosa, eu posso colocar um G. Um G que é a nota, o acorde de Sol. E eu posso também começar a colocar na cifra, né, sinalizando isso para que fique bem visual para ele. E já para pacientes mais auditivos, eles vão primeiro ouvir a gente tocar e tentar memorizar essa sequência de notas, né, pela intuição musical. Na bateria, para pacientes visuais, eu gosto de utilizar bastante o quadro. Então eu utilizo essas figuras, por exemplo, o pé, aqui representando o bumbo, o prato representando o chimbal e esse círculo representando a caixa. Então eu vou mostrar na bateria lá como é que funciona. Então aqui na bateria eu coloco as mesmas imagens que o quadro. Então, por exemplo, naquele exemplo a gente tem lá o 1 vai bater o prato e o pé, o bumbo no caso. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, que depois vai virar essa batida. E assim a gente vai dando andamento. Instrumentos de corda, eu gosto bastante de utilizar as cores para a gente iniciar o ensino do instrumento. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cor azul que vai corresponder ao Dó lá no ukulele. E a cor amarela que vai corresponder ao Fá. Então vamos ver na prática isso. Então no ukulele, eu coloco bem aqui, evidente, a cor azul no braço, bem onde ele tem que posicionar o dedo. Então seguindo aquele modelo do papel, ficaria assim. O Dó, 1, 2, 3, 4. Mudando para o Fá, o amarelo, nessa posição. 2, 3, 4. Então assim a gente vai progredindo no ensino do instrumento. Então, cada pessoa terá sua maneira mais eficiente de aprendizagem. E através desse aprendizado, a gente vai estar desenvolvendo habilidades essenciais, que são o objetivo da musicoterapia. E para finalizar, sim, o musicoterapeuta também ensina. E esse ensino pode ser feito através do instrumento musical. Pessoal, nós temos vários vídeos na nossa página mostrando pacientes que se apresentaram para plateias, cantando, tocando, nos projetos culturais desenvolvidos pela Music. Então dá uma olhadinha nos nossos PPTs para ver o resultado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até a próxima!